Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a terapeuta Cláudia de Jesus, conselheira em dependência química. Acompanho familiares de dependentes químicos em recuperação ou não. E hoje eu venho falar para você aqui de algo muito comum que acontece em meio aos familiares e quem faz uso de substâncias químicas, que são as crises de abstinência. Se você não sabe como funciona uma crise de abstinência, fique por aqui, que eu vou explicar para você. Vou tentar explicar o máximo que eu posso. Primeiro, o que são crises de abstinência? Para quem tem um familiar que faz uso de substâncias e quer entender mais sobre isso. Deixa eu te explicar uma coisa. As crises de abstinência são crises comportamentais, psicológicas, corporais, que o dependente tem quando ele está sem o uso da substância, tá bom? Isso acontece só com quem usa drogas, né, ilícitas? Não, acontece também com quem usa drogas lícitas. Por exemplo, quem faz uso de remédio controlado, por exemplo, quando essa medicação acaba e essa pessoa não tem a medicação para dar continuidade, ela já tem crise de abstinência simplesmente pelo fato de saber que não vai ter a medicação. Depois o corpo dela começa a pedir. Por quê? Porque o meu corpo acostumou com essa medicação e agora eu não tenho mais. Então acabou, eu preciso colocar essa medicação dentro do meu corpo. Então por isso vem as crises de abstinência. Mas como identificar uma crise de abstinência, seja de uma droga lícita ou ilícita? Hoje eu vou falar especificamente das crises de abstinência na dependência química, mas eu trouxe um exemplo aqui para você saber que existem abstinências também com as drogas lícitas. Existe crise de abstinências também quando você faz uso, por exemplo, de açúcar, de café, e de repente você para de tomar. De repente você sente dor de cabeça, de repente você sente aí muito sono. Tudo isso é o teu corpo solicitando essa substância que você interrompeu. Então, na dependência não é diferente, tá bom? Então, vai acontecer com muito mais intensidade. É por isso que o usuário ele fica com crise de abstinência. Às vezes você não entende, você vê que aquela irritação toda que ele está, você fica muitas vezes falando, mas para que isso? Por que você está assim? Crise de abstinência. Então, tem que lidar com as crises. Como que a família lidar com essas crises? Então, vamos entender um pouquinho mais hoje. Vamos primeiro falar dos sintomas corporais, tá? Vou falar para vocês aqui das crises de abstinência com sintomas corporais, tá bom? Que é dores no corpo, a pessoa sente na falta da substância, pupilas dilatadas, é outro sintoma, náusea e vômitos, taquicardia, sudorese, tremores, diarreia, febre, convulsão, hipertensão e insônia, tá? Essas são algumas das crises que ele tem. Pode ter mais, tá? Sintomas corporais aqui que eu não falei, mas que de repente aí no seu dia a dia você já vivenciou. Agora eu vou falar das crises comportamentais para você entender, tá? Já falei as corporais, agora eu vou falar das crises comportamentais, tá bom? A ansiedade, a irritabilidade, a oscilação de humor, a agitação, a insônia e a falta de racionalidade. Às vezes a pessoa tem atitudes assim que parece que ela nem está raciocinando, nem percebe o que está fazendo, o que está falando. É como se ela nem estivesse nesse mundo aqui. Mas por quê? Porque o cérebro, o corpo não está dando conta, né, de viver sem essa droga. A droga já gerou uma dependência tão grande que quando ele fica sem, ele fica assim, tá? Ele fica com todos esses sintomas que eu tenho falado para você. Os sintomas psicológicos, normalmente, tá? Que acontece também, vou falar para você, tá bom? Vou ler aqui na minha liçãozinha de hoje para que você possa saber. É a confusão mental, depressão, ataques de pânico, tudo isso eu falei para você, né? Tá acabando o remédio, a pessoa já começa a ficar em pânico. Alucinações, tudo isso acontece. Por isso que muitas vezes a família fica tentando lidar com as crises de abstinência. Às vezes o uso já se tornou muito frequente, a pessoa já tem um nível de dependência muito grande.
Aí a família fica tentando lidar com todas essas reações que acontecem aqui do dependente e ela não dá conta. Por isso que muitas vezes é indicado uma internação, porque a família não tem essas ferramentas, né, para lidar com o dependente no uso tão frequente há tanto tempo. Então, muitas vezes é indicado uma internação para que uma equipe que esteja ali acompanhando o dependente possa lidar com esses sintomas que são crises que é difícil de lidar. Então, o tratamento muitas vezes é indicado para que a pessoa possa passar por essas crises com mais leveza, né? Possa fazer uma desintoxicação, possa entender o tratamento, possa saber o que é a doença dele. Então, a família não vai sofrer tanto para lidar com tantas crises, porque isso desestabiliza a família, faz com que a família se sinta impotente, sem saber como lidar. Mas eu quero dizer para você que não é tão fácil, não é tão simples lidar com as crises de abstinência. Você vai aprender a lidar, mas muitas vezes você não tem as ferramentas necessárias. Às vezes é preciso entrar com medicação para lidar com as crises, porque é muito forte. Às vezes dá para lidar ali, de repente, com uma conversa, mas quando se torna muito, muito forte as crises, precisa entrar com medicação. E isso, uma equipe que está acostumada a lidar com isso todos os dias vai ajudar muito. Então, família, se você lidar com crise de abstinência que não sabe como lidar, já passou por isso, comenta aqui, coloca aqui nos comentários se você já passou por isso, como foi sua experiência, o que você aprendeu, o que você pode compartilhar aqui conosco, que pode acrescentar e ajudar também outras pessoas. E se você é familiar e convive com o drama da dependência química, eu te convido a acompanhar os vídeos desse canal, a também ir ali no meu Instagram, Terapeuta Cláudia de Jesus, acompanhar todo esse trabalho que eu faço ali com familiares e esposas de dependentes, tá bom? Então, curta aqui, comente, sabe? Coloque aqui os comentários como foi para você lidar com as crises de abstinência na família. Você tem conseguido lidar ou você tem tido dificuldade? Então, tá bom. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar como você pode lidar com essas crises, tá bom? E como você pode ajudar de maneira efetiva, tá ok? Um grande abraço, até o próximo.